Você já parou para pensar em como pequenas escolhas podem transformar completamente a sua vida? No vídeo de hoje, vamos revelar o acordo entre Deus e Noé de um jeito simples, direto e cheio de insights que podem abrir sua mente e trazer clareza para decisões do dia a dia. E não é só isso. Até o final você vai descobrir dicas práticas que podem gerar impacto real na sua rotina. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais chamou sua atenção. Assim você não só fortalece a nossa comunidade, mas também garante que vai estar junto com a gente nos próximos conteúdos. Preparado? Então vem comigo, porque o que você vai ver agora pode mudar sua forma de enxergar esse assunto. Gênesis, capítulo 9. O acordo que Deus fez com Noé. Depois do grande dilúvio, quando as águas baixaram e a vida na terra pôde recomeçar, Deus olhou para Noé e sua família e os abençoou. Ele disse: "Sejam férteis, tenham muitos filhos e espalhem-se por toda a terra. Vocês serão responsáveis por repovoar o mundo e cuidar dele. Todos os animais selvagens, todas as aves do céu, os bichos que rastejam pelo chão e até os peixes do mar sentirão respeito e temor diante de vocês. Eu entreguei todos eles em suas mãos. Assim como no início dei a vocês as plantas verdes para servirem de alimento, agora também entrego a carne dos animais. Tudo o que tem vida poderá servir de sustento para vocês. Mas lembrem-se de uma coisa muito importante. Não devem comer a carne com o sangue, porque o sangue representa a vida. E saibam que pedirei contas de cada vida. Quando um animal tirar a vida de alguém, pedirei contas dele. E quando um homem derramar o sangue de outro, também será responsabilizado. Cada pessoa deverá cuidar da vida do próximo, porque a vida é sagrada. Quem derramar sangue humano, pelo próprio homem terá o sangue derramado, pois Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Por isso tenham filhos, multipliquem-se e encham a terra em grande número." Então Deus falou novamente com Noé e com seus filhos que estavam junto dele e disse: "Agora faço uma promessa, uma aliança, não apenas com vocês, mas também com todos os seus descendentes e com todos os seres vivos que existem na terra, as aves, os animais domésticos e selvagens, todos que saíram da arca. Estabeleço esta aliança. Nunca mais toda a vida será destruída por um dilúvio. Nunca mais as águas cobrirão a terra inteira para acabar com os seres vivos." E Deus acrescentou: "Para que vocês sempre se lembrem desta promessa, eu lhes dou um sinal. Este é o sinal da aliança entre mim e vocês, e entre mim e todos os seres vivos para sempre. Coloquei o meu arco-íris nas nuvens, e ele será a lembrança visível do acordo entre mim e a terra. Sempre que as nuvens cobrirem o céu e o arco aparecer, eu me lembrarei da promessa que fiz. Nunca mais as águas destruirão toda a vida. O arco-íris será o símbolo eterno da aliança entre mim e todos os seres vivos que habitam a terra." Então, Deus reafirmou a Noé: "Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra." Os filhos de Noé. Os 3 filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi o pai de Canaã. A partir desses 3 homens que sobreviveram ao dilúvio junto com o pai, toda a humanidade se espalhou novamente pela terra. Eles se tornaram os antepassados dos povos e nações que mais tarde se formariam em diferentes regiões do mundo. Noé planta uma vinha. Depois de algum tempo, Noé começou a trabalhar a terra. Ele se tornou agricultor e plantou a primeira vinha. Um dia, Noé bebeu do vinho que produziu, tomou em excesso e acabou embriagado. Dentro de sua tenda, ele se descobriu e ficou nu, sem perceber sua condição. Cam, o pai de Canaã, entrou na tenda, viu a nudez do pai e saiu para contar aos irmãos o que tinha acontecido. Sem e Jafé, ao ouvirem isso, pegaram uma capa, colocaram sobre os ombros e entraram de costas na tenda, para não ver a vergonha do pai. Assim, cobriram a nudez de Noé com respeito. Quando despertou de seu estado de embriaguez, Noé soube o que seu filho mais novo havia feito. Então declarou:
Maldito seja Canaã, ele será servo dos servos para seus irmãos, e acrescentou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, que Canaã seja servo de Sem. Que Deus dê grande prosperidade a Jafé, que ele viva nas tendas de Sem e que Canaã continue sendo servo deles. Depois do dilúvio, Noé ainda viveu 350 anos. No total, ele viveu 950 anos e então morreu. Depois do grande dilúvio, um silêncio profundo pairava sobre a terra. A humanidade havia sido quase toda apagada, mas de dentro da arca surgia uma nova chance. Noé, sua família e os animais representavam o recomeço da vida. É nesse cenário de renovação que Deus estabelece um pacto eterno, um acordo que moldaria não apenas a relação entre Criador e criatura, mas também o destino da humanidade. Deus abençoou Noé e seus filhos com palavras que ecoam até hoje: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E você, como entende esse chamado? Acha que essa ordem fala apenas de ter filhos ou também de deixar um legado de valores, atitudes e boas obras? Escreve nos comentários a sua visão, quero muito saber. Era o chamado para repovoar o mundo, mas também para governar sobre a criação com responsabilidade. Pela primeira vez, o homem recebeu o direito de se alimentar da carne dos animais, mas com uma condição clara: o respeito pela vida. O sangue, símbolo da existência, deveria ser preservado. Essa ordem introduz um princípio central: a vida é sagrada e ninguém pode tratá-la com descuido. Outra mensagem poderosa surge nesse capítulo: a justiça. Deus afirma que pedirá contas de cada vida derramada, seja por animal ou por homem. Essa ideia antecipa o conceito de justiça retributiva, que mais tarde influenciaria códigos legais, como o Código de Hammurabi, e até os sistemas modernos de leis. O princípio é simples: a vida humana tem valor inestimável, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse trecho levanta uma questão muito forte. A vida é tão sagrada que ninguém pode tirá-la sem prestar contas. O que você pensa sobre isso nos dias de hoje, em um mundo onde a violência ainda é tão presente? Compartilhe a sua opinião nos comentários. O momento mais simbólico desse pacto está no arco-íris. Colocado por Deus nas nuvens, ele se tornou o sinal visível de sua promessa. Nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio universal. Para as culturas antigas, o arco-íris já carregava significados de ponte entre o divino e o humano. No texto bíblico, ganha um novo sentido: esperança, reconciliação e lembrança da aliança eterna entre Deus e toda criatura viva. Quantas vezes você já olhou para um arco-íris e lembrou dessa promessa? Conta aqui nos comentários o que o arco-íris significa para você pessoalmente. Para uns pode ser esperança, para outros um sinal de fé ou até de recomeço. Quero saber o seu significado. Sem, Cam e Jafé, os 3 filhos de Noé, são descritos como os antepassados dos povos que se espalhariam pela terra. Dos descendentes de Sem viriam os hebreus, árabes e outros povos do Oriente Médio. Cam seria ligado às nações da África e Canaã, enquanto Jafé estaria associado aos povos europeus e asiáticos do norte. Assim, a narrativa bíblica conecta a nova humanidade a uma linhagem comum, trazendo a ideia de unidade entre os povos. Mas o relato também revela a vulnerabilidade humana. Noé, o homem que foi escolhido por sua justiça, planta uma vinha, produz vinho e acaba embriagado. Esse episódio, aparentemente simples, carrega uma lição profunda. Mesmo os homens mais justos não estão livres de falhas. A reação de seus filhos, Cam expondo a nudez do pai e Sem e Jafé cobrindo-a com respeito, simboliza a escolha entre desonrar ou proteger a dignidade alheia. Esse episódio mostra que até pessoas justas podem errar. O que você acha que essa parte da história nos ensina? Que ninguém é perfeito? Que precisamos aprender a lidar com as falhas? Escreve sua reflexão nos comentários, porque esse tema rende boas discussões.
Noé declara bênçãos e maldições que marcariam a trajetória dos descendentes. Canaã é amaldiçoado, tornando-se servo de seus irmãos. Jacém recebe a bênção especial de ser ligado diretamente ao Deus de Israel. Jafé é abençoado com prosperidade e expansão, vivendo em harmonia com Sem. Essas palavras refletem não apenas o futuro das famílias, mas também interpretações posteriores dos povos bíblicos sobre sua própria identidade. Noé viveu ainda 350 anos após o dilúvio, alcançando 950 anos de idade. Sua história se encerra, mas o legado que deixou vai muito além de sua vida. Ele se tornou símbolo da obediência, da renovação da humanidade e do elo entre Deus e os homens. O pacto do arco-íris continua até hoje a ser lembrado como sinal de esperança, misericórdia e nova oportunidade. A história de Gênesis 9 não é apenas um relato antigo, mas um convite à reflexão. Fala sobre respeito à vida, responsabilidade, família e esperança. Mostra que a humanidade carrega falhas, mas também a chance de recomeçar. O arco-íris continua sendo visto nos céus como lembrete de que Deus é fiel às suas promessas e de que cada geração tem a oportunidade de construir um mundo melhor. Se você pudesse resumir em uma frase a mensagem que mais toca você nesse capítulo da Bíblia, qual seria? Compartilhe nos comentários. Pode ser uma palavra, uma frase curta ou até um versículo que ficou gravado em sua mente. Noé e sua família foram escolhidos para recomeçar a humanidade após o dilúvio. E a promessa de Deus com o arco-íris é um lembrete eterno de sua misericórdia e fidelidade. Hoje, refletimos sobre respeito à vida, responsabilidades e a chance de um novo começo. Que essa aliança nos inspire a viver com mais propósito e esperança. Agora, eu quero saber, qual parte dessa história mais tocou o seu coração? Comente aqui embaixo e não perca o próximo vídeo, onde vamos continuar explorando essas poderosas lições de fé, vida e esperança. Curta, compartilhe e se inscreva para estar com a gente no próximo capítulo.